Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma hora da novidade. Isso mesmo! E hoje nós vamos conversar sobre um animalzinho que eu tenho certeza que você já viu muito, mas que muitas vezes a gente não dá importância para ele. É um animalzinho que a gente consegue ver na nossa casa, na escola, no supermercado, em todos os lugares que a gente for, nos parques, vai ter esse animalzinho. Bom, nós vamos começar a falar das formigas! Hoje nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre a formiga. Esse animalzinho que a gente vê todos os dias, mas que às vezes a gente sabe muito pouquinho delas. Bom, então vamos começar. Bom, primeiro nós temos que saber que as formigas são do grupo de insetos. Isso mesmo, esse animalzinho é um inseto. E aí, pessoal, elas existem há muitos anos, mais de 140 milhões de anos existem as formigas. Olha só, muito tempo, não é verdade? E aí, pessoal, a formiga é a maior população de insetos que existe. Entre todos os insetos que tem, joaninha, abelha, grilo, todos os insetos que existem, a formiga é o que mais tem. Existe mais de 100 trilhões de formigas por aí, por todo o mundo. Isso mesmo, é muitas formigas mesmo. E aí, pessoal, alguns cientistas acreditam que se a gente colocar todas as formigas que existem no mundo numa balança e todas as pessoas que existem no mundo do outro lado da balança, as formigas vão pesar muito mais do que todos os seres humanos. Olha isso! 7 bilhões de seres humanos, mais de 7 bilhões de seres humanos existe. E cada ser humano é bem pesado, não é? Só que a formiguinha, mesmo sendo tão pequenininha, como elas são tantas juntas, elas ficariam muito mais pesadas do que todos os humanos juntos. Você acredita? Essa curiosidade é bem bacana, não é verdade? E aí, pessoal, de todas essas formigas, existem mais de 18 mil espécies. Isso mesmo, tem vários tipos de formiga, várias espécies. E aí, só aqui no Brasil, existem muitas. Existem 2.000 espécies de formigas aqui no Brasil. Pessoal, agora eu vou colocar aqui algumas formigas do Brasil pra gente poder conhecer. Olha só, tem formiga que chama formiga fantasma. Olha só como é que ela é. Tem formiga louca. Olha só como é que é a formiga louca. Tem formiga faraó. Olha só a formiga faraó, pessoal. Essa é a formiga faraó. Vocês viram? Essas espécies tem aqui no Brasil alguns nomes de formigas. Olha só, acho que ninguém conhecia esses nomes, não é verdade? É nomes bem diferentes e que às vezes a gente acha que é só formiga, mas nem todas são iguais. Cada uma tem alguma característica diferente da outra. Umas são maiores, umas são menores, umas são de uma cor, outras são de outras. Viu? Então, por isso que existem várias espécies. E só aqui no Brasil tem mais de 2.000 espécies. Esse animalzinho é muito comum. Bom, as formigas, pessoal, são animais encontrados em todo o mundo. Todo lugar do mundo existe formiga, menos em 2. No Polo Sul e no Polo Norte. São os únicos lugares, os únicos países, os únicos continentes que a gente nunca vai encontrar formiga. Mas todos os outros, aquele tanto de país, tanto de continente, existe a formiga também. Você sabia disso? Então, se a gente viajar lá pra China, a gente vai ver formiga. Se a gente for lá na Austrália, a gente vai ver formiga. Se a gente for na África do Sul, se a gente for na Coreia do Norte, todos os lugares vão ter formiga. E espécies diferentes. Isso mesmo. E aí, pessoal, lembra que eu falei que alguns cientistas acreditam que o peso de todas as formigas do mundo seria maior do que de todos os seres humanos do mundo? Bom, são cientistas que são estudados para poder aprender só sobre formigas. Eles focam em aprender sobre as formigas. E essa ciência chama mimecologia.
Mirmecologia é a ciência que estuda as formigas. Estuda tudo o que elas comem, como elas se comportam, quais são as espécies que existem. Isso mesmo. E aqui no Brasil, o nosso país é destaque. Isso mesmo. A mirmecologia no Brasil é destaque porque os brasileiros são muito avançados em estudos sobre formigas. Olha só que bacana. É muito legal, né? Eu nunca conheci ninguém que fosse especialista, um cientista especialista em formiga. Mas aqui no Brasil existem vários, isso mesmo. E a gente é muito avançado, tem muito conhecimento sobre esses animais. Conhecimento que é reconhecido internacional, isso mesmo. Outros países aprendem sobre as formigas com o Brasil. Olha só, que bacana, a partir do que os brasileiros descobriram. Isso é muito legal, não é verdade? Nós temos que orgulhar desse estudo. E aí, pessoal, as formigas são muito organizadas, muito organizadas. Assim, ela é o animal mais organizado que existe. Nós temos muito que aprender com elas. Elas andam sempre, ó, uma atrás da outra, trabalhando, focadas. Elas são bem organizadas. A casa delas, que é no formigueiro, é tudo organizado, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E todas respeitam uma a outra, isso mesmo, vai todo mundo seguindo igualzinho. Você já viu um caminhozinho de formiga? Olha só, vou colocar aqui um videozinho para você poder ver as formigas em um caminho, levando as folhinhas, isso mesmo. Olha só esse vídeo. Que a gente tem que saber é que as formigas são divididas em castas, isso mesmo. O formigueiro, que é o lugar onde as formigas moram, elas são divididas em castas. O que é castas? É uma pirâmide, isso mesmo. E aí na pirâmide tem a que tá no topo, que é mais as que estão no topo, que são mais importantes, os que estão no meio e os que estão na base, embaixo da pirâmide. As formigas mais importantes são as formigas rainhas, isso mesmo. Elas têm asa, elas são maiores do que as outras e elas vivem só dentro do formigueiro. Elas comem o mais puro mel, o melhor alimento é as formigas rainhas que comem, isso aí. E depois das formigas rainhas vem as formigas machos, isso mesmo, elas estão no meio da pirâmide. As formigas machos também têm asas e eles só estão ali no formigueiro para poder ter filhos, ter filhotinhos de formigas. Eles vão acasalar com as formigas rainhas e aí vai ter os filhotes, isso mesmo, eles só estão ali para isso. Eles não buscam alimentos, eles não saem do formigueiro, nada disso. Agora, as operárias, que são todas as formigas que a gente consegue ver na nossa casa, na escola, em todos os lugares, são as formigas operárias. Por quê? Elas saem para poder procurar o alimento, isso mesmo. E sabe do que as formigas se alimentam? De açúcar, pessoal. E aí elas conseguem açúcar no corpo de animais que já morreram, elas conseguem açúcar nos restos de alimentos dos seres humanos, elas conseguem açúcar nas frutas, conseguem açúcar nas folhas, isso mesmo. Todos os alimentos que você vê a formiga carregando é porque ela vai retirar o açúcar daquele alimento, que é o que ela vai engolir, o que ela vai comer e vai dar energia para ela poder trabalhar cada vez mais. E as formigas não param de trabalhar, não. As operárias estão sempre trabalhando. Isso mesmo.
E aí, pessoal, o tempo de vida das formigas também vai variar. Tem espécies que vivem 6 semanas só, tem umas que vivem 3, tem formigas rainhas que vivem 3 anos. Existe até uma formiga rainha que viveu mais de 30 anos. Olha só, varia muito de cada espécie, mas no geral elas não vivem muito tempo não, elas morrem rapidinho, comparada à vida de um ser humano, não é verdade? E outra coisa, para finalizar, nós vamos conversar sobre o formigueiro. O formigueiro, olha só, vou colocar aqui uma foto do formigueiro. Vocês estão vendo? Bom, o formigueiro é muito movimentado. O tempo todo tem formiga entrando, saindo, trabalhando de lá. E ele é muito organizado. Então, não faz bagunça. É movimentado, o tempo todo tem formiga passando, mas super organizado. E eles ficam aonde? Eles ficam embaixo da terra, eles ficam dentro das árvores, isso mesmo, as formigas buscam algum lugarzinho para poder fazer esse formigueiro, só que às vezes eles são tão grandes que eles são vistos pela gente. Isso mesmo. Então, pessoal, as formigas têm muito para ensinar a gente. Você conhece essa formiguinha que vai falar sobre a formiga? Vamos aprender a cantar junto? Que sono! Ei, acorda, preguiçoso! Vamos aprender com a formiga? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Ai, que sono! A formiguinha trabalha no verão, pra no inverno ter o seu pão. A formiguinha trabalha no verão, pra no inverno ter o seu pão. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Bom, pessoal, então a nossa hora da novidade ficou por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!